Olá, estudantes do sétimo ano. Essa semana vamos trabalhar a reforma religiosa ou reforma protestante na Europa. São os três acontecimentos que fecham o que marcou a Idade Moderna e finalizou a Idade Média. As grandes navegações, o Renascimento e o Humanismo e a reforma religiosa. Esses três acontecimentos, pessoal, entre os séculos 14 a 16, marcaram profundamente a Europa, trouxeram lentas e profundas mudanças no continente europeu. Essa semana nós vamos ver, nos textos que vocês vão estar lendo e na atividade que vocês vão fazer no caderno, a Reforma Protestante. Vamos lembrar que até 1517 só tinha duas igrejas cristãs. Primeiro, até 1054 só tinha a Igreja Católica. Em 1054, a parte oriental da Europa criou a Igreja Ortodoxa. Então o Oriente Europeu seguia a Igreja Ortodoxa, que não reconhecia a autoridade do Papa, e a parte ocidental era a Igreja Católica Romana, com sede em Roma, onde o Papa administra a Igreja Católica. Então tu tinha no Ocidente Europeu a Igreja Católica Romana, com sede em Roma, que o Papa administra, e a parte oriental da Europa, a Igreja Ortodoxa, que não reconhecia a autoridade do Papa, e sim do Imperador. Aí já era uma outra, já tinha uma diferença entre as duas igrejas. A partir de 1517, com Martinho Lutero, que era um católico e muito crítico às práticas da Igreja Católica, ele vai criar a Igreja Luterana. E aí vai ficar conhecido como Reforma Protestante, de protestar, de criticar a Igreja Católica pelos erros que cometia e por eles acreditarem que ela estava muito distante dos fiéis e tinha que se aproximar da palavra, ter o maior estudo da Bíblia. Daí o Lutero criou uma outra igreja. O Martinho Lutero criou o luteranismo, depois de um tempo o João Calvino criou o calvinismo e depois o Henrique VIII criou o anglicanismo. Então nós temos na Alemanha o surgimento do luteranismo, Martinho Lutero, ali onde hoje é a Suíça, o João Calvino, o calvinismo, e na Inglaterra o Henrique VIII criou o anglicanismo. E aí, pessoal, o que o Lutero pregou nessa nova religião? Um estudo da Bíblia, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, e aí a Bíblia começou a ser traduzida para várias línguas e as pessoas começaram a entender a Bíblia, né, porque as missas eram sempre feitas no latim, e aí começaram a traduzir a Bíblia, começaram a popularizar a defesa da palavra, do estudo da Bíblia, e menos na questão das obras, né, nas caridades que a Igreja Católica tanto pregava. A Igreja Católica também criticava muito o lucro, o comércio. E essas igrejas que surgiram, as protestantes, elas não eram contra o lucro, o capitalismo, o comércio, deram apoio então aos reis e à burguesia que vinham crescendo nesse momento. Então muitos países preferiram adotar a igreja protestante porque a igreja protestante apoiava o comércio, apoiava os reis, e aí eles começaram a pregar a questão da Bíblia, eram contra os santos, diziam que os pastores poderiam casar. E aí, pessoal, da Reforma Protestante vieram as igrejas evangélicas, essas que vocês conhecem hoje. As protestantes históricas ainda tem, mas elas estão em crescimento menor, como a igreja luterana, calvinista e anglicana. As que mais crescem hoje são quais? Tem as pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Quadrangular, e as neopentecostais, né? A Universal, a Mundial da Graça de Deus, a Sara Nossa Terra. Hoje nós temos as igrejas evangélicas, é mais usado esse termo hoje, evangélico, do que protestante. O próprio Lutero preferia, né, a utilização do termo evangélico. Então da Reforma Protestante veio três novas religiões: luteranismo, calvinismo e anglicanismo, e depois com o tempo outras igrejas surgiram, como no século XX, aí nos últimos 100 anos, os pentecostais, e nos últimos 40 anos surgiu os neopentecostais. Então, dentro dos evangélicos existem várias igrejas, denominações diferentes, como também tem os cristãos de fronteira, o Jeová, Mormons e Adventista de sétimo dia. Então tens o pentecostal, o neopentecostal e os cristãos mais independentes. Vários grupos de igrejas evangélicas hoje presentes no Brasil e em vários lugares do mundo, e vocês sabem que hoje deve estar se aproximando mais ou menos de 30% de evangélicos e evangélicas no Brasil. Hoje só existe evangélico no Brasil porque lá em 1517, a partir do começo do século XVI,
O Lutero criticou, criou uma outra igreja cristã por não concordar com a prática da igreja católica. O que a igreja católica vai fazer? Vai fazer a contra-reforma, vai combater a corrupção na igreja, acabar com a venda de indulgência, venda de pecado, né? A pessoa dava um dinheiro e a igreja dizia que eles iam ser perdoados, acabou com a indulgência, começou a fazer o padre estudar, reorganizou a igreja católica, criou os jesuítas, que era para levar a igreja católica para outros continentes, ou seja, a igreja católica teve que recuar, com isso ela impediu um pouco esse crescimento protestante. A igreja católica continuava com a maioria dos fiéis na Europa, mas ela perdeu, né, aquele predomínio todo que ela tinha até o século XVI. Um abraço, espero que eu tenha ajudado nesse vídeo e faça atividade no caderno.